Pensa nesse paradoxo. Uma empresa vende menos produtos, mas o faturamento dela dispara. Parece que não faz sentido, né? Pois é. Hoje a gente vai desvendar como a gigante brasileira de ônibus, a Marco Polo, fez exatamente isso. Então, vamos aos fatos. No segundo trimestre de 2025, a Marco Polo anunciou um resultado impressionante. A receita líquida subiu 18%. Um baita crescimento. Mas é aqui que a história fica interessante. Sabe o que aconteceu com a produção no mesmo período? Caiu. Isso mesmo. O número total de ônibus fabricados diminuiu quase 5%. Então a pergunta que fica é como, né? Como é que se fatura mais produzindo menos? Isso parece um quebra-cabeça, mas a resposta, olha, revela uma estratégia muito, mas muito inteligente. A solução para esse enigma tem duas partes principais: uma mudança de estratégia muito esperta e uma expansão internacional forte. Para entender tudo, vamos mergulhar nesses números e ver o que fez esse trimestre ser tão diferente. Bem, a primeira peça desse quebra-cabeça não tem a ver com a quantidade de ônibus vendidos. O segredo, na verdade, está na qualidade e, principalmente, no tipo de ônibus. A Marco Polo fez uma mudança de foco bem radical. Em vez de focar nos ônibus mais leves, aqueles para fretamento, rotas curtas, eles miraram nos grandões, ônibus rodoviários pesados de 2 andares para longas distâncias. E qual a grande sacada? Esses modelos são bem mais caros, mais complexos de fazer e, o mais importante, dão um lucro muito maior. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, olha só como era no primeiro trimestre. Os ônibus mais caros, os pesados, eram só 28% das entregas. Ou seja, a grande maioria ainda era dos modelos mais simples e baratos. Avançando para o segundo trimestre, esse número praticamente dobrou, foi para 55%. Essa imagem aqui resume perfeitamente a estratégia: vender menos ônibus no total, mas focar naqueles que valem muito mais. Menos volume, mais valor. Ok, essa mudança no tipo de produto foi genial. Mas isso é só metade da história. O outro motor desse crescimento, e que motor, hein? Foi o desempenho espetacular das operações fora do Brasil. Dá uma olhada nessa diferença. Aqui no Brasil, a receita cresceu, mas de forma modesta. Agora, lá fora, a receita simplesmente explodiu, um salto de 50%. É muita coisa. Esse resultado incrível veio de mercados importantes, como Austrália e África do Sul, onde a demanda por produtos melhores está em alta. Mas teve um país, em especial, que teve um desempenho bom fora da curva. Presta atenção nesse número, quase 400%. Esse foi o crescimento da produção da Marco Polo lá na Argentina. A economia do país deu uma estabilizada e isso liberou uma demanda que estava presa há anos por ônibus novos. E a Marco Polo, claro, estava lá, prontinha para atender. Certo. Então, a gente desvendou o mistério do segundo trimestre. Mas e agora? O foco da Marco Polo é garantir que esse sucesso não seja só um momento bom, mas que continue no longo prazo. Para isso, eles têm um foco interno muito forte, o chamado Projeto Competitividade. A ideia é resgatar o que eles chamam de cultura Lean. Traduzindo, é um jeito de deixar a fábrica mais eficiente, mais ágil, para conseguir produzir esses ônibus super complexos e de alto valor sem precisar inchar a folha de pagamento. E olhando para frente, o cenário parece bem promissor. Pensa só, as frotas de ônibus aqui no Brasil e na América Latina estão velhas, precisam ser trocadas. Depois da pandemia, o número de concorrentes diminuiu. E ainda tem a onda da descarbonização, que abre um mercado gigante para soluções novas, como os ônibus elétricos. É uma tempestade perfeita, só que positiva. E essa frase de um executivo da empresa resume tudo, né? A população mundial cresce, as cidades ficam maiores, e com a preocupação ambiental, o transporte público não é só uma opção, é a grande solução. A necessidade por esse tipo de transporte só vai aumentar. Fica claro, então, que o resultado da Marco Polo não foi só um número bonito no balanço. Foi uma jogada de mestre, uma decisão estratégica que coloca a empresa numa posição muito boa para aproveitar uma mudança global no transporte. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Com frotas velhas precisando de troca no mundo todo e menos gente para competir, será que a gente está vendo o começo de um novo e longo ciclo de crescimento para Marco Polo?